página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Não às palavras. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, 4:19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que, comumente, se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxadas de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem, e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens, para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor muito difícil de ser realizada, na verdade, mas, por isto mesmo, sublimada e eterna. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos que estão nos assistindo no canal do Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis. Como todos sabem, nós estamos em distanciamento social devido às questões sanitárias da pandemia da Covid-19. Mas nem por isso deixamos de dar prosseguimento aos estudos das obras básicas da doutrina espírita. Hoje nós vamos comentar sobre o Livro dos Espíritos nas questões 28, 29 e 30, que estão no capítulo 2º da primeira parte. A questão 28, eu vou ler aqui para vocês, fala da seguinte forma. Kardec indaga os espíritos sobre a seguinte forma. Pois que o espírito é em si alguma coisa,
não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Antes da gente ler a resposta dos espíritos que nos deram, é importante a gente contextualizar, né, essa pergunta que Kardec faz aos espíritos. Logo em algumas questões anteriores, na questão anterior, mais precisamente, a questão 27, Kardec já indaga aos espíritos sobre os elementos gerais do universo. Ele indaga se há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, e os espíritos respondem sim, e acima de tudo, Deus. Essa questão é importante e num momento histórico, lá em 1857, quando se publica o Livro dos Espíritos, e o que estava acontecendo na França nesse período, digamos que fosse um caldeirão de ideias, ou seja, muitas correntes filosóficas, né, estavam ali ensaiando e apresentando as suas argumentações. Muitas descobertas científicas também estavam surgindo naquele momento e quebrando muitos paradigmas e nos levando a crer, por algumas correntes filosóficas, de que a matéria poderia responder a tudo. Então você tem, naquele momento, as correntes monistas, as correntes dualistas, as monistas, que entendem que a matéria é a única resposta para tudo que existe, e você tem a corrente dualista, em que você tem dois elementos, e por isso a pergunta 27, anterior a essa que a gente vai comentar, se existe, quais os elementos, né, universais, quais os elementos principais, espírito e matéria. E os espíritos, sim, são dois elementos principais. E, acima de tudo, Deus. Então, é como se a gente estivesse dando aqui esses três elementos principais: o espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Bom, Kardec, na questão 28, fala, né, sobre o espírito ser alguma coisa. É importante, quem estiver nos acompanhando com o livro, seria interessante também, que Kardec grafa a palavra espírito em letra minúscula. E isso é importante no decorrer da obra, essa diferença de grafia entre a letra minúscula e a letra maiúscula. Eu vou explicarei até um pouco mais adiante. Na grafia espírito com letra minúscula, o que Kardec está ali expondo e questionando aos espíritos é sobre o princípio, o espírito como princípio inteligente, como um princípio espiritual. E aí ele faz essa indagação. E como ele vê que existem dois elementos universais, espírito e matéria, e acima de tudo Deus, ele nessa questão, ele coloca matéria inerte, ele fala assim, será que esses elementos, eu não poderia designá-los como matéria inerte e matéria inteligente? E ele coloca, iniciando matéria e matéria, iniciando as duas qualidades ali, sendo a inerte e a inteligente, mas matéria. Porque ele quer reafirmar a ideia de que existem dois elementos que são individuais e independentes. Bom, diante de todo o contexto que estava ali posto, do positivismo, dessa ciência do naturalismo, não podemos esquecer que um pouquinho depois vem Darwin também colocando, né, a origem das espécies, temos o positivismo,
né, de Augusto Comte. Então você tem o materialismo, você tem o fisicalismo também. São correntes filosóficas que combatem veementemente essa ideia dual entre matéria e espírito, a existência desses dois elementos universais. Vamos à resposta dos espíritos. Os espíritos respondem para Kardec da seguinte forma: as palavras pouco importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem da maneira que vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. A abrangência e a profundidade dessa resposta é muito grande. Quando os espíritos dizem que pouco importa a palavra, a designação que você dê a esses dois elementos, não há importância nisso, em como você vai dar o nome a isso. O que é mais importante é o entendimento que você vai dar a esses dois elementos. É preciso que, e os espíritos estavam respondendo a Kardec e respondendo a nós também, que fique muito claro, apesar das denominação que você dê, mas que fique muito claro a independência do espírito com relação à matéria. Mas são independentes, mas é necessário que exista a interação entre um e outro. Porque na questão 25, Kardec também fala sobre essa independência da matéria e do espírito. E ele pergunta aos espíritos se o espírito independe da matéria, e os espíritos respondem a Kardec da seguinte forma: são distintos uma do outro. Ou seja, há uma independência, porém, ele quer ressaltar a distinção das coisas. Por quê? Porque a gente sabe que o espírito necessita da matéria para expressar no nosso mundo em que a gente vive. Então, há uma independência, mas há uma interação muito grande entre esses dois elementos. Então, quando a gente fala, e Kardec questiona os espíritos, e os espíritos nos respondem de que as palavras pouco importam, porém é que haja um entendimento, quando se aplica a palavra a que haja esse entendimento, é para que fique muito claro que são elementos distintos, são elementos independentes, mas que necessitam dessa correlação para que possa o espírito se expressar. Por que eu reforço isso? E essa é uma questão que eu vou me deter um pouquinho mais em relação às outras duas, porque aqui está muito da base, né, que sustenta o espiritismo. E esse debate, ele vem até hoje, até os dias de hoje. Talvez com nomes distintos. Poderemos questionar, e a gente vê que existem até revistas, artigos falando sobre mente e cérebro. Esses dois elementos, né, que ingenuamente, para nós leigos, mas para os estudiosos não, parece falar sobre só o cérebro e só sobre uma mente, algo imaterial, mas está questionando a existência de algo que independe de outro, ou seja, a mente sendo independente do cérebro, eu estou dizendo que a matéria é independente do espírito, porque a gente pode dar as denominações que quisermos. Mente, energia, não seria muito adequado, mas espírito,
Então, os espíritos já nos falam ali na resposta, pouco importa a palavra, o que importa é o entendimento que se dá a isso. Então, nesse debate de hoje, entre mente e cérebro, é o que se quer descobrir sobre isso. É sobre essa questão de que o cérebro não é a resposta em si mesma de tudo que ocorre com a gente, com a natureza humana. Ou seja, as minhas emoções, as minhas frustrações, as minhas ações não são apenas secreções cerebrais. Existe algo além disso que nos rege. E esse debate é profundo. Por quê? Porque no momento em que a gente vê muitos artigos científicos, muitas revistas que estão, a maior parte das vezes, ao alcance de todos, mostrando que o cérebro é a parte mais importante, que vem respondendo constantemente a todos os nossos questionamentos e tudo que a gente verifica sobre a natureza humana. Então, em última instância, seria o cérebro responsável por tudo que existe, nada mais além do que este organismo físico. No entanto, esse debate acaba por induzir e por nos mostrar como sendo o último avanço científico sobre este tema, o que é equivocado. Porque ainda que fosse uma hipótese filosófica, uma hipótese científica válida, não é a única hipótese, existem outras hipóteses. Uma delas é a defendida pela doutrina espírita. E quando se mostra como sendo o último assunto, o último estudo científico, o último avanço científico sobre esse tema, muitas vezes esses articulistas nos querem levar a crer que somente as pessoas instruídas, e na verdade, não só instruídas, as bem instruídas, com escolaridade, bem instruídas e inteligentes, seriam capazes de acreditar no materialismo, em tudo naquilo que ele responde para nós, nos deixando à margem, como que quem levanta outra hipótese não teria instrução suficiente para levantar o debate ou algum problema cognitivo. E se a gente verificar que esses estudos, esse questionamento que os materialistas fazem, digamos assim, entre aspas, à matéria, questionando a matéria para que ela responda dizendo que ela, em última instância, é a resposta de tudo que existe no universo, digamos que essa tese tenha surgido aí há quase 300 anos, essa resposta ainda não foi alcançada. Então, aqueles que acreditam e defendem o materialismo, refutando as outras hipóteses, sabendo que não há evidência científica suficiente para que embase essa afirmativa, acreditar nisso é um ato de fé. Então, é importante, por que eu me detenho nesses assuntos? É importante que isso venha a nos esclarecer, porque afasta o espiritismo, a doutrina espírita, digamos, da crendice de algo de pessoas pouco instruídas ou com déficit cognitivo, o que não é verdade. A nossa hipótese é válida, existem argumentos sólidos, a doutrina espírita ela é filosoficamente coerente, existem avanços científicos que provam sobre isso, experiências quase morte, que se o cérebro fosse, em última instância, o que ele responde por toda
as questões da natureza humana, todas as reações, enquanto ele estivesse inativo, ele não poderia responder a nada. E nas experiências quase mortes, os relatos são dados em que pacientes em que têm a sua atividade cerebral zerada, eles conseguem, após o retorno, a recuperação, e tendo o seu cérebro íntegro, né, após esse evento, eles relatam fatos que ocorreram durante a inatividade do seu cérebro. Então, nos levando a crer que é viável a hipótese de, cientificamente falando, né, a hipótese de uma mente, de um espírito independente do corpo. Então, nós não estamos dentro da crendice e não somos incultos por defender o espiritismo. E por isso os espíritos respondem. Hoje, as palavras pouco importam, o entendimento é mais fundamental, porque a nossa linguagem é pobre e os nossos sentidos também são encurtados. Nós sabemos, e isso pela própria ciência, que a nossa visão não é capaz de ver espectros luminosos em determinadas faixas de frequência. Não conseguimos ver as ondas eletromagnéticas, infravermelho, nós não conseguimos visualizar, e nem por isso deixam de existir. Nós não temos condições de ouvir certas faixas de frequências sonoras, e nem por isso deixa de existir esse som. Porque o nosso cérebro, ele é um filtro do espírito. O espírito interagindo com o cérebro, nem sempre é capaz de verificar, ver, perceber, ter a percepção da realidade total existente. Muitas vezes necessários equipamentos para isso. Então, esses são assuntos que a gente precisa enfrentar quando tiver com um debate, ter certeza e firmeza de que, apesar de que venham ciência, e não estou querendo dizer que nós seremos contra a ciência posta, não, porque Kardec também fala sobre isso. Kardec fala por saber que o que ele estava recebendo daqueles espíritos inteligentes, daquelas inteligências por trás das mesas girantes, aquela inteligência de tudo que foi colocado no Livro dos Espíritos, é uma verdade. E essa verdade perdura, independente da nossa crença. Então, Kardec jamais temeria a ciência que viria posteriormente, porque ele sabia que todos os fatos que estavam ali sendo relatados e codificados por ele, com a ajuda dos espíritos, uma verdade que estava ali não seria meramente derrubada por algum fato científico posterior. O que nós temos que ter cuidados é algumas adequações, terminologias, mas o entendimento e o fundo que está ali por trás disso permanece. Por exemplo, questão de fluido. Hoje já se sabe que muitas vezes a natureza não seria fluídica de algumas situações, seriam de naturezas ondulatórias, falando isso em termos físicos, de física, na ciência física. Mas isso nada invalida do que foi colocado nas obras, Livro dos Espíritos, Gênesis, Livro dos Médiuns. É apenas fazer uma adequação de linguagem, porque o entendimento está colocado ali, a verdade está colocada ali. Então não há o que se temer sobre isso. E seria uma arrogância muito grande, e é desonesto intelectualmente falando, imputar, sabendo que não temos evidência científica suficiente para defender veementemente o materialismo, negando outra hipótese,
chamando as pessoas que defendem essa outra hipótese de pessoas pouco instruídas ou desprovidas de inteligência, é intelectualmente até desonesto. Sabemos muito pouco do universo. Do universo inteiro, 4% dele é formado pela matéria que conhecemos. E muitas vezes conhecemos pouco a matéria que conhecemos. Mas a matéria que está colocada para nós, isso representa 4% do universo todo. 96% do universo ainda nos é desconhecido. Sabemos da existência dele recentemente, fala-se em energia escura, sobre 73% disso, 23% de energia, matéria escura, 73% de energia escura, fazendo os seus 96%. Desconhecemos o que é essa energia, essa matéria escura. Então, desconhecemos 96% do universo. Então, ainda há muito a ser aprendido. É preciso ter humildade no nosso discurso, mas, ao mesmo tempo, termos crença de tudo que está colocado na doutrina espírita é válido cientificamente. Não estamos acreditando ou ao lado de crendices. Não, existe um embasamento sólido. É isso que é importante a gente passar sobre essa hipótese, né? Para nós, uma crença válida da existência do espírito independente da matéria, havendo necessidade de uma correlação entre eles. E que, na questão 79, quando Kardec questiona os espíritos, já falando sobre esses elementos gerais do universo, porque esclarecendo esse tema sobre espírito e matéria, Kardec questiona aos espíritos, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Ele retoma essa pergunta aos espíritos, porque ele quer deixar isso claro, ele quer deixar esse entendimento sem nenhuma dúvida, dado o momento em que naquela época ele vivia. E os espíritos respondem, evidentemente. Ou seja, a composição do espírito é de um elemento inteligente. E a composição do que ele falou de corpo inerte é material. São elementos distintos, composições distintas. E os espíritos prosseguem. Os espíritos, e agora, na resposta dele, os espíritos com E maiúsculo, são a individualização do princípio inteligente. Então, aquilo que era um princípio de um elemento espiritual, né, um elemento inteligente geral, você tem agora essa individualização. Somos todos nós indivíduos, personalidades únicas, formadas do elemento inteligente, do princípio inteligente. E somos independentes, precisamos da matéria, do corpo físico, para que expresse esse espírito. Mas somos elementos distintos. Temos uma caminhada muito longa. A matéria limitaria demasiadamente a evolução desse espírito. Somos muito maiores do que isso. Por isso os espíritos nos dizem, somos perfectíveis. Ainda em estado de imperfeição, chegaremos, sim, à perfeição. Então, a matéria não pode ser um limitador dessa mente
desse espírito, que neste momento se expressa através desse corpo. Isso é importante ficar claro para todos nós, porque no prosseguimento das questões da doutrina espírita, isso vai nos dando serenidade para entender com clareza outros assuntos, outros temas que os espíritos nos irão colocar. Encerrado esse assunto, encerrado entre aspas, porque esse assunto quase não se encerra, nós vamos dar continuidade à questão 29. A questão 29, Kardec, e aí nós estamos já falando sobre as propriedades da matéria. Kardec questiona aos espíritos sobre a ponderabilidade, né, da matéria. E ele pergunta se a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Em síntese, o que ele quer dizer? Esse peso, né, é um atributo, o peso mesmo, né, da gente, é um atributo da matéria, porque nós somos pesados, né? E ele fala assim, isso aí é só da matéria? Porque Kardec já está querendo ver além. Kardec, quando faz uma pergunta aos espíritos, ele já está num pensamento um ponto acima, digamos assim. Mas os espíritos não se incomodam, né? Por quê? Porque ele estava levantando realmente essas hipóteses. Os espíritos não se cansam quando nós fazemos perguntas com o intuito de nos esclarecer. Toda vez que a gente, por mais ingênua que seja a nossa pergunta para esses espíritos superiores, eles não se cansam, porque eles veem em nós a vontade de esclarecer. E eles respondem de bom grado, ainda que seja uma pergunta circular, né? Como quem diz assim, será que os espíritos vão se enganar dessa vez? Não, na verdade é a ciência buscando efetivamente as respostas para que a gente possa ter firmeza e avançar nos temas. E esse é um deles. Há muita confusão, né? E é normal, é geral, sobre peso, sobre massa, sobre volume. São conceitos físicos que confundem no nosso dia a dia. Há brincadeiras que se fazem, né, sobre a pena, né, e o chumbo. Né? O que pesa mais, 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Isso muitas vezes para retratar, né, essa confusão que nós fazemos, normal, sobre volume e sobre massa e peso. Né? Porque tem conceitos físicos ali envolvidos que vão dar a essas características. Massa, volume, sendo densidade. Você pode ter pouca massa com um volume muito grande. Gases são leves. Pouca massa, e leves aí eu estou falando, né, desculpa, eu estou fazendo até a confusão, porque aí estamos envolvendo em peso, né? Mas ele é rarefeito, nós não visualizamos o gás, né? Porque ele tem um volume muito grande, as moléculas estão extremamente expandidas. E se você tiver uma concentração maior de massa, o contrário, né? Você tem uma massa maior, consequentemente você vai ter uma redução de volume. Então, se você pegar, né, o mesmo... Aí entra a comparação com o peso, que aí o peso seria a ação da gravidade. Como eu vou comparar a pena com o chumbo? Eu preciso de um volume maior de pena para fazer 1 quilo, e eu preciso de um volume menor de chumbo para fazer 1 quilo. Kardec está falando sobre isso, sobre esses elementos, porque existe um elemento que seria imponderável, como ele diz, que é o perispírito. Ele não ele é material, porém, nós não conseguimos pesá-lo. Porque a ação da gravidade, existem 4 forças no universo, 4 forças, né? A força nuclear fraca,
na verdade, vou falar pela sequência de intensidade. A força nuclear forte, a força eletromagnética, a força nuclear fraca, desculpa, e, por último, a força gravitacional. A força gravitacional, ainda que ela seja de baixa intensidade, de menor intensidade em frente às outras três, ela tem um alcance maior. A força nuclear forte, ela tem uma ação mais lá dentro do átomo, né? Então, muitas vezes, se galáxias muito afastadas, é provável que há uma interação, fisicamente falando, sobre o peso, né, a atração gravitacional que ela faz, e a atração do meu corpo, que eu faço para uma galáxia muito distante, só que a distância é grande e essa interação é tão fraca, mas ela é fraca, porém constante e de longo alcance, e que gera toda essa harmonia universal. Ou seja, esse caos que existe no universo é um caos harmônico, por conta de algumas, não só a lei gravitacional, mas ela é uma delas. Então, Kardec, quando fala sobre essas questões, é porque ele precisa, né, estamos apresentando uma doutrina nova, nós estamos apresentando, sim, também uma ciência nova, porque sabemos que desconhecemos tudo, né? 96% do universo é desconhecido para nós. Então, existem leis que, a gente fala assim, as leis de Newton respondem, elas não são inválidas, mas elas respondem a um determinado ponto. A partir dali, ela já não responde. Aí você tem teoria quântica, para você fazer outras ponderações, para poder você, alguns efeitos físicos, algumas experiências que são feitas e não respondem àquelas leis colocadas por Newton. Não significam que as leis de Newton foram derrogadas. Não, elas respondem a um determinado momento. Após um determinado momento, aí você tem uma outra teoria para responder. E já se sabe que tem ela também é limitada. Terá outra lei que precisa responder para outros fenômenos que, à medida em que a ciência vai avançando, vai buscando. Isso só para a gente entender, né, para os materialistas, né, não sei se essa frase foi atribuída a Einstein, né, mas muitos dizem que foi, que o materialismo irá acabar por falta de matéria. E ele fala isso não por dizendo que eles seriam eliminados, né, os materialistas, mas é porque a matéria de tal forma vai se imponderando de forma que ela vai deixando de ser matéria para ter um outro comportamento, um comportamento ondulatório. Então, são comportamentos que não são comportamentos da matéria, que são respondidos pelas leis de Newton. Então, Kardec, quando coloca isso, é porque a ciência, naquele momento, lá em 1857, cobrava isso da sociedade, e ele precisa perguntar isso aos espíritos para que eles possam responder com clareza e a gente possa ter um entendimento e possa também ter argumentos sobre o que nós estamos propondo como uma nova filosofia. E aí, os espíritos respondem na questão 29 sobre esta ponderabilidade da matéria como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea, sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável. Para nós, ela é imponderável. Pode ser que, em outras condições, haja uma ponderabilidade. Mas, para o estado em que nos encontramos, sejam eles vibracionais, fisicamente falando, ela é imponderável. Então, são conceitos para não cair na crendice. O perispírito existe e ele nos é imponderável. A questão 30
Kardec vai falando também sobre as propriedades da matéria. E ele pergunta da seguinte forma: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Digamos que fosse uma pergunta capciosa para os espíritos naquele momento. E eu vou dizer o porquê do contexto histórico. Sabia-se muito pouco sobre esses elementos materiais, como era a constituição da matéria atômica, os átomos. Sabemos que naquele momento sabia-se que os átomos eram sólidos. Hoje já se sabe que não. Hoje já se sabe que a matéria que a gente vê como sólida, ela é mais vazia do que sólida efetivamente. Porque existem aquelas forças que eu falei que fazem um espaçamento, né, entre a gente, quando a gente, na verdade, não toca, né, uma coisa com a outra, porque, na verdade, é uma repulsão e por aí vai. Conceitos físicos. Mas, naquele momento, sabia-se pouco. E, digamos, 12 anos depois, que veio se saber os elementos. Por quê? Um químico, na verdade, o químico russo, o Dmitry Mendeleev, foi ele quem apresentou a primeira tabela periódica. Os químicos vão saber isso melhor do que eu. Aquela tabela periódica que é estudada no ensino médio com, acho que 100 e poucos elementos. Isso foi apresentado em 1869. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. E os espíritos já falam, quando os espíritos responderam ao Kardec, esse questionamento que ele fez, os espíritos falam de um só elemento primitivo. E aí poderia parecer uma contradição científica, né? Em 1869, 2 anos depois, o químico apresenta uma tabela periódica com 100 e poucos elementos, não lembro na época se eram 100 e poucos elementos, mas posteriormente até já com seus espaços necessários para posteriores preenchimentos, e o que foi ocorrendo com o tempo. E os espíritos me dizem que ela é só de um elemento primitivo. Bom, os estudos vão avançando, e hoje já se fala, já se questiona a nível atômico. A imprensa divulgou recentemente, há 1 ano, 2 anos atrás, não me recordo, sobre a partícula de Deus, o bóson de Higgs, que seria a partícula que foi a formadora do universo, aquela única partícula. E os espíritos, já em 1857, falavam assim, de um só elemento primitivo. Então, Kardec, volta a dizer, não havia receio da ciência, daquilo tudo que viria depois, porque ele estava recebendo tudo as mensagens de tudo aquilo que os espíritos estavam passando para ele como verdade. E há algum tempo depois poderia brotar a verdade. Aquilo que poderia ser contraditório num período, num determinado momento, se mostrou realmente verdadeiro, porque hoje já se procura um elemento primitivo, um só elemento gerador do universo, da matéria, né, que a gente vê e que a gente entende como a colocada a nós. E os espíritos respondem aqui, né, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Aí você já está falando sobre as questões atômicas, né, da matéria. Então você verifica que Kardec aprofunda, né, os seus questionamentos sobre isso, porque é importante desmistificar aquela doutrina que estava sendo apresentada para uma sociedade científica àquela época, em 1857. Então, nós podemos crer com toda a segurança que o espiritismo não faz parte de crendice. Não é apenas um achismo. Há um embasamento filosófico,
há um embasamento científico. Mas o mais importante de tudo isso, e Kardec tinha realmente compreensão disso tudo, é o que essa doutrina veio trazer para nós de consolação, de conforto. É o aspecto religioso. Pegando o aspecto científico e filosófico e trazendo como embasamento e segurança para o aspecto religioso. Não precisamos ficar angustiados com a nossa existência atual nesse momento. Sejam por os equívocos que possamos ter cometidos, seja também pelos sofrimentos que estamos passando. Somos seres imortais, independentes deste corpo. Somos espíritos criados, simples, ignorantes, como os espíritos nos falaram, mas perfectíveis. Ou seja, temos as condições e teremos a certeza que chegaremos à perfeição. Cabe a nós a reforma íntima, a adequação às leis divinas. Jesus já nos tinha trazido isso há 2000 anos atrás. E Kardec precisa, às vezes, dar um arcabouço científico para que a gente possa se convencer, muitas vezes, de algo que já deveríamos estar convencidos há muito tempo atrás. Mas ainda há tempo, porque a doutrina nos revela a reencarnação. É uma bênção para nós. Não como retardar o nosso crescimento, a nossa evolução, mas como uma nova oportunidade de resgatar e de nos melhorar a cada vez mais. Estamos chegando ao nosso final do nosso tema, para não ser cansativo para todos, mas eu vou comentar algo que eu ouvi do Dr. Décio Iandoli. Ele é médico da Associação Médica Espírita, e ele fala que, sobre até o tema da reencarnação, que a reencarnação ela vai ser uma lei muito mais do que religiosa, porque nós já cremos nela como uma lei religiosa, porque já acreditamos de tudo isso que está sendo colocado no Livro dos Espíritos, estudado de forma séria, como eles falam, como o Kardec fala. Eles façam um estudo sério, mas como uma lei biológica. É uma lei biológica. Então, teremos a reencarnação como uma lei biológica. A independência da mente com o cérebro. Se uma mente é independente do cérebro, não deixando de existir aquele cérebro, ou seja, se um corpo perecer, mas a mente não perece, permanece, eu posso acoplar esta mente em outro corpo. Olha a reencarnação colocada como uma lei biológica. Os estudos avançam, mas a gente tem que ter essa serenidade. Serenidade para enfrentar todos os momentos difíceis que estamos passando no momento atualmente, mas tendo certeza que quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, de que essa doutrina consola, de que nada é por acaso. Tudo que ocorre, ainda que não tenha nos chegado para nós como um castigo, vivemos uma pandemia, mas não é um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado, para que a gente possa, com esta experiência que estamos vivenciando, sairmos dela melhores, menos egoístas. Essa é uma grande oportunidade. E aí, estamos terminando, a mensagem que a gente deixa é de confiança, é de certeza. As coisas passarão, as coisas irão melhorar.
Usemos o nosso dia a dia para fazer a nossa reforma íntima. Façamos a nossa parte. Deus fará a dele. Que assim seja. Muita paz para todos.